eu nunca havia empreendido, mas eu acho que eu sempre tive isso dentro de mim, até pela facilidade de me comunicar com as pessoas, de fazer amizade, isso tudo eu acho que ajuda muito no processo de venda. A Paula Carneiro é determinada, decidiu mudar de áreas profissionais e incrementar o negócio da família, a marca Maracujá Mixer, uma boutique de roupas multimarcas, fundada pela sua mãe e hoje comandada por ela. O empreendimento atravessou momentos difíceis como a pandemia, mas manteve-se de pé graças à boa gestão da empreendedora e de sua equipe. O negócio dos sonhos de hoje mostra a história desse empreendedorismo com garra, assertividade e muito planejamento para que o negócio prospere. Vamos conferir? Meu nome é Paula Carneiro, eu tenho 48 anos, sou advogada e proprietária da loja Maracujá Mixed. Nossa loja teve início na casa da minha mãe, era muito comum aqui em Brasília lojas serem montadas nas residências em alguns cômodos, era até um cômodo bem espaçoso. Isso começou no início da década de 90, eu era muito jovem, então eu não tinha nenhum envolvimento com a loja. Quem liderou tudo isso, quem iniciou, sempre foi a minha mãe. E eu continuei o meu caminho, que foi fazer meu curso de Direito, e terminei, tirei o AB, advoguei e trabalhei na área por mais de 10 anos. Somos 4 filhas mulheres, todas sempre ajudaram ela, viajavam com ela para fazer compra. De uma forma ou de outra, a gente acabava se envolvendo um pouco com isso. Em 2007, eu andava um pouco insatisfeita, querendo fazer uma transição de carreira. E a minha irmã é administradora de empresas e pós-graduada em marketing. Teve a ideia da gente, então, empreender e abrir uma segunda loja, que é a Maracujá Mixed. Ali a gente teve o apoio total da minha mãe, que é uma mulher super forte, empreendedora, que tem visão. E ela falou, não, vamos abrir, vai dar tudo certo. E aí a coisa funcionou muito rápido. Passamos 10 anos nessa loja. Nesses 10 anos, a minha irmã seguiu por um outro caminho. A minha mãe se aposentou, né, merecidamente. E eu continuei sozinha essa carreira meio que solo a partir daí, tocando a loja. Sem passado esses 10 anos, a loja sempre foi um sucesso. Eu achei que a loja ela estava num ponto que parecia não crescer mais. Parecia que eu precisava de algo mais para sair daquilo. E aí veio a ideia de procurar um outro ponto que não fosse distante daquele. Afinal de contas, eu já tinha ali uma clientela que eu não podia abrir mão dela, mas eu precisava buscar uma quadra onde eu achasse que eu poderia alcançar outras clientes. Foi quando a gente veio parar nessa quadra que a gente está hoje. A gente já trouxe uma inovação. Então, o projeto de arquitetura dessa loja já foi diferenciado, já era uma loja que, apesar de menor, ela chamava atenção porque era um projeto muito bonito, a loja ficou muito bonita, é muito diferente. Foi muito acertado e ela cresceu mais ainda, mesmo sendo uma loja menor, um pouco mais compacta. E ficamos nessa loja por 5 anos. E ela só cresceu. Só que veio a pandemia. E aí, com a pandemia, era um ano que prometia, 2020, porque 2019 tinha sido um ano maravilhoso para nós. Então, 2020, assim, eu entrei achando que ia ser o melhor ano da vida. E logo a gente veio com o primeiro lockdown. Aí foi uma grande surpresa, né? Mas a minha sorte nisso tudo, não é sorte, mas assim, o que me favoreceu é que a gente estava com as contas muito redondas da loja. Desde o início, quando eu pensei em empreender, eu tinha 2 coisas em mente. Eu sempre tive, apesar de não ser administradora formada, mas eu tinha em mente que
A loja, ela tinha que pagar os custos todos, que nenhuma conta deveria ficar em aberto, seja de fornecedor, de aluguel, de funcionário, nada disso. Eu tinha isso muito certo na minha cabeça, que as contas tinham que fechar. E ela tinha que me dar lucro, afinal de contas a gente empreende para ter lucro. Quando teve o primeiro lockdown, inicialmente a moda ela foi muito atacada, porque passava sempre uma impressão de ser algo supérfluo. Então era como se você ofereceu o produto, né, mesmo que pelo WhatsApp, algo assim, passasse uma impressão de que aquilo fosse até uma ofensa. E aí veio uma coisa das marcas, grandes marcas, né, que começaram uma campanha muito grande de mostrar o quanto era importante a moda, o quanto ela gerava emprego, né, e o quanto ela fomentava para aquele lugar, o quanto era importante aquela renda para aquele lugar. Então, passada essa fase, conseguiu fazer um trabalho de vendas via WhatsApp. A gente tinha uma clientela já muito estabelecida e o nosso cliente, a gente sempre teve uma ligação muito estreita com ele. Então isso foi muito fácil para a gente, porque eu não precisei buscar nenhum cliente, até porque eu nem podia ter a porta aberta. Então isso, a gente tinha um caminho já quase pronto, não conseguia alcançar novos clientes, mas aquele cliente que eu tinha, eu estava ali, no meu celular. Eu posso dizer que durante a pandemia, esses 2 lockdowns que a gente teve, eu nunca tive um faturamento zero na minha loja. E terminado esse segundo lockdown, aí começou uma retomada e no final do ano vagou, onde, enfim, no final do ano a gente viu um movimento de muita loja já fechando, já era o segundo ano de pandemia, então eu acredito que quem entrou nessa época já com as contas no vermelho, isso deve ter piorado, né? Então a gente viu muitas lojas em Brasília fechando, né? E vagou uma loja ao lado da minha, uma loja que era muito maior. E a gente não sabia se ia ter uma terceira onda, um terceiro lockdown, enfim. Mas era uma oportunidade. Mas eu diria também que foi uma decisão muito corajosa. E para empreender é preciso coragem também, porque são muitos desafios e coisas que a gente nem imagina vão surgindo e a gente tem que sempre lidar com isso. Eu digo que empreender, você acorda e dorme tomando decisões. O tempo inteiro você toma decisões. Então você toma decisões pequenas e você toma decisões que podem impactar no seu financeiro. Envolvemos a família toda, porque o projeto dessa nova loja é da minha filha, que é arquiteta. O meu filho, que é engenheiro, foi quem tocou a obra. A gente conseguiu milagrosamente fazer uma obra em 50 dias. E antes do Natal de 2021, a gente já tinha se mudado de loja. E aí vem esse sonho que eu vi sendo construído com base em coisas firmes, em tudo que eu construí de forma muito segura e firme. Com a ampliação da loja, eu comecei a ter mais espaço. Então, com isso, a gente conseguiu agregar mais produtos aqui na loja. Então, hoje eu tenho desde acessórios, né, sapato e roupa de festa, roupa casual, a roupa do trabalho. Então, a gente conseguiu, até por conta do espaço, a gente conseguiu fazer tudo isso num lugar só. Eu nunca havia empreendido, mas eu acho que eu sempre tive isso dentro de mim, até pela facilidade de me comunicar com as pessoas, de fazer amizade, isso tudo eu acho que ajuda muito no processo de venda. Então, essa parte foi muito fácil para mim. E eu vi muito a minha mãe fazendo isso. Então eu aprendi muito com ela, eu aprendi muito com a minha irmã, porque a minha irmã também, ela ajudou muito a minha mãe na loja. Então o tempo que nós passamos juntas foi de um grande aprendizado para mim. O processo de investimento, ele se deu da seguinte forma. A loja ia crescendo
e aí a gente investia nela. A loja crescia mais um pouco e a gente investia nela. Então a gente foi acompanhando esse movimento. Então foi sempre com o pé muito no chão. A gente sabia exatamente o que a gente fazia e o investimento que era necessário para cada momento desse. A ideia de ser uma loja multimarcas, né, que trabalha com roupas do eixo Rio, São Paulo e Belo Horizonte, isso veio com a minha mãe, né? Então ela que idealizou isso tudo, ela foi uma grande pesquisadora das marcas. Então eu peguei a coisa já assim, o caminho já estava iniciado, era só dar continuidade. Nessa loja, na primeira que a gente abriu nesse bairro, ali a gente começou a agregar outras mercadorias que minha mãe não trabalhava. E ali a gente foi aumentando um pouco o mix de produto. Com o passar do tempo, ela começou a ter a minha identidade. Eu criei uma nova Maracujá a partir do momento que a minha carreira ficou solo nesse empreendimento. Então eu coloquei ali a minha personalidade, quem eu era, as minhas escolhas, o meu gosto. Hoje a loja representa exatamente cada peça que tem nessa loja foi escolhida por mim. Então hoje ela tem toda a minha personalidade aqui. Eu acho que o diferencial da minha loja é primeiro a qualidade do produto. É muito bem selecionado, as marcas que eu trabalho são excelentes marcas. Segundo, o meu atendimento, que eu considero ser um atendimento de excelência. É claro que a gente também erra, né? Somos seres humanos, eu vejo minhas funcionárias às vezes errando aqui ou ali, mas no geral eu acho que a gente acerta mais do que erra. Então, eu acho que isso faz com que a cliente volte. A gestão da loja ela é feita da seguinte forma. Eu faço toda a curadoria, escolha de marcas, de mix de produtos, treinamento de equipe, gestão da loja, isso tudo eu que faço. A parte financeira, eu tenho uma pessoa responsável que juntamente com o escritório de contabilidade faz toda essa gestão. A nossa marca ela passou por um amadurecimento nesses anos todos. Então, a gente reformulou ela umas 3 vezes, né, sem fugir do nome e mantendo uma identidade, porque a gente também não queria que ninguém tivesse a impressão de que a loja mudou e que é outra loja completamente diferente, não. Então, a gente sempre teve a preocupação de amadurecer a marca, mas não deixar que ela se perdesse, a identidade dela ficasse diferente do que ela sempre foi. Bom, a precificação dos nossos produtos, ele não tem uma fórmula rígida. A gente leva em conta o custo da mercadoria, o gasto operacional para isso e o valor que ele tem no mercado. Então isso tudo faz com que a gente construa esse valor. E eu diria mais uma coisa, o giro dessa mercadoria também. Eu tenho 3 prestadoras de serviço, que são costureiras, que fazem os nossos ajustes. E além disso, as minhas 3 consultoras de vendas, eu também estou sempre no piso da loja, vendendo, ajudando também, estreitando laços com os clientes, né? E auxiliando as meninas. Esse treinamento que eu faço de equipe, com a equipe de vendas, ele é diário. A minha clientela, ela é muito fidelizada e isso a gente conseguiu no decorrer desses anos todos. Hoje eu posso dizer que nós atendemos 3 gerações. Eu atendo a avó, eu atendo a mãe e atendo a filha. E isso se dá pela seleção de produtos
né? Tem peças que eu compro, eu já penso na cliente tal, eu já sei que é a cara dela. E o nosso atendimento também, que é muito próximo e a cliente fica muito à vontade. Então, essa cliente, ela sempre está por aqui. Esse plano de atender 3 gerações, ele foi acontecendo, ele foi um movimento muito natural. Inicialmente, as clientes da minha mãe, algumas senhoras, começaram a vir para a loja, trazer as filhas. As filhas tinham filhas que eram crianças e eu vi crescendo. E então eu fui atendendo esse público. Com essa demanda e essa necessidade que eu via acontecer, eu comecei então a buscar produtos que atendessem a avó, a mãe e a filha. Então hoje eu tenho 3 gerações frequentando a minha loja. Posso dizer que eu tenho um atendimento de excelência na minha loja hoje. A minha equipe é uma equipe muito harmônica e isso eu acho que favorece muito para as vendas. Você ter uma equipe que se dá muito bem e todas pensam da mesma forma com relação ao processo de venda. Todas agem da mesma forma, apesar de cada uma ter um estilo e uma identidade. E eu estou sempre na loja, então eu estou sempre atendendo também, eu estou sempre auxiliando, eu faço parte dessa equipe de atendimento. Eu nunca pensei em colocar ninguém para fazer o que eu faço, porque eu gosto disso. Eu sinto prazer, eu me sinto realizada com o que eu faço. Então eu não quero ninguém para me substituir. Ao longo desses anos a gente viu o boom que foram as redes sociais. E a gente não poderia deixar passar isso, né? Então foi um grande desafio para mim. Era uma coisa muito nova, né? Muito jovem e eu tive que acompanhar isso. E não foi uma coisa muito confortável inicialmente, mas depois que você começa a entender como a coisa funciona, ter apoio das pessoas também, as clientes, eu tô achando bem legal o trabalho que você está fazendo no Instagram, eu tô adorando, dá vontade de ir na loja para poder ver a roupa. Então a gente embarcou nisso porque era o que se apresentava e a gente não podia deixar passar. Afinal de contas, a gente tem sempre que ter uma preocupação de não deixar a sua loja, o seu empreendimento envelhecer com você. Você tem que tentar manter ele sempre atual e jovem. A vida do empreendedor, ela é uma montanha-russa. Então, a gente enfrenta desafios o tempo inteiro e a gente vai lidando com aquilo aos poucos, né? Então, não faz muito tempo, a gente teve a pandemia. E daquilo ali, eu acho que o que a gente tenta fazer é não paralisar. A gente tem que, mesmo diante de todas essas dificuldades, a gente tem que sempre impulsionar para seguir em frente. O empreendedor, ele está sempre em busca de melhorar. Então, ele quer melhorar, no meu caso, eu quero melhorar o produto, eu quero melhorar o atendimento, a gente está sempre em busca disso. O mundo está acelerado, então, assim, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu estou pesquisando coisas novas para a loja, eu estou olhando, as informações são muito rápidas hoje, então, com a rede social, chega tudo muito rápido, é muito dinâmico. Então, o tempo inteiro a gente está buscando melhorias, inovações, ideias diferentes. O sucesso da nossa loja, ele se deve à constância e à consistência do nosso trabalho. No decorrer desses anos todos, cada demanda que eu ia percebendo da nossa clientela, ali eu já queria resolver aquilo, eu queria fazer a coisa crescer e atender aquela demanda. Então, seja a demanda por espaço, por um atendimento melhor, por um produto diferenciado, tudo isso eu ia buscando de acordo com a demanda que eu via surgindo.
Eu sempre acreditei nesse formato de multimarcas que a minha mãe, que veio junto com a minha mãe. E ele sempre foi um sucesso. Então, além das marcas que eu sou muito fiel e trabalho com elas, toda a coleção, eu consigo a cada coleção também buscar novos produtos, novas marcas e trazer um diferencial sempre no estilo para cada coleção. Eu não tenho intenção de abrir outras lojas, eu quero manter só essa inicialmente, mas muita coisa pode acontecer e as coisas mudarem, oportunidades aparecerem e eu, como não deixo uma oportunidade boa passar, pode ser até que eu me agarre a ela se ela aparecer. E para moda, esses anos todos eu me alimento da moda. Então isso é muito simples para mim, é muito fácil, eu não tenho dificuldade alguma de fazer as escolhas aqui da loja. Primeiro, por conta dessa facilidade de conhecer e vivenciar a moda. E segundo, porque eu conheço a minha cliente. Então eu sei no que eu posso apostar. Eu acho que a minha loja ela sempre vai crescer. Eu acho que o sucesso não é um lugar que a gente chega e fica. Ele é um lugar que a gente busca todos os dias. E todos os dias, durante todos esses anos, eu busquei o sucesso. Mas ele não é um lugar que você vai chegar lá e falar, agora pronto, acabou. Não. A gente está sempre buscando isso cada vez mais. O meu desejo é que mais e mais mulheres vistam Maracujá Mixed. Uma curiosidade que eu tenho para contar é que durante a pandemia, logo no início, eu recebi um telefonema de uma cliente minha, que é uma amiga hoje, e ela falou, Paula, eu sonhei com você. Eu sonhei que você inaugurava uma loja maior. E eu chegava para a inauguração e era um monte de gente entrando na loja, e um movimento, e a loja era grande. E aí, aquilo, né, o primeiro lockdown, eu lembro que eu desliguei o telefone e eu falei assim, eu acho que eu recebi um recado, eu vou sair bem dessa. Mas eu nunca imaginei que o sair bem dessa fosse crescer. Eu achei que eu iria vencer a pandemia, mas eu não imaginava que esse recado que eu recebi estava dizendo para mim que eu ia sair muito melhor.